Fala, meus bruxos. Aqui quem fala é o Carlos Mineleste com mais um vídeo. Um vídeo dessa vez será sobre os demônios inferiores. Então, não deixe de se inscrever, né, nas redes sociais. Compartilhe, deixe seu gostei. Não esqueça de deixar seus comentários. É muito importante pra gente. Sempre me refiro aos demônios inferiores e acredito que poucas pessoas saibam a sua origem e o que significam exatamente. Sua origem remonta à época do desentendimento entre Satã e o Deus cristão. Você já parou para pensar por que a divisão do seu reino foi citada e revelada em 3 partes? Sim, porque a própria Bíblia nos fala que 1/3 dos anjos se decidiu por acompanhar Lúcifer. Isso demonstra o fracionamento em 3 partes. 1/3 seguiu Lúcifer até o reino de Satã, onde foram todos recebidos por ele. 1/3 permaneceu fiel ao Deus cristão, mas e o outro terço? Essa fração foi formada justamente por aqueles que se rebelaram contra o Deus cristão e também não acompanharam Lúcifer em seu êxodo até o reino de Satã. Ficaram à deriva entre um reino e outro e sobre eles caiu a fúria do Deus cristão, pagaram o preço de sua indecisão e eles sim foram precipitados e lançados em um reino de trevas, se tornando então seres maléficos, a pura essência do ódio, criaturas que não se submetem a nada e a ninguém, não seguem ao Deus cristão e nem a Satã, ao contrário, querem destruir ambos os reinos, ambos os criadores e obter a hegemonia plena, o domínio de tudo, são completamente independentes e formam assim o terceiro reino. Como podem ver, Satã não foi o responsável por sua origem. É mais uma grande tolice derivada da fúria cega e irracional do Deus cristão, assim como em todo e qualquer reino espiritual, o reino dos demônios inferiores também é fragmentado, escalonado em esferas diversas e há demônios inferiores de todas as formas, graus e espécies. Existem muitos solitários, mas a maioria se agrega em grupos conhecidos por legiões e esses são, sem sombra de dúvida, os mais perigosos, pois em todo e qualquer grupo existe um líder que no caso deles é sempre o mais forte, o mais poderoso, o mais astuto. Eles raramente se expõem, se arriscam a uma proximidade, optando por enviar os assim chamados demônios inferiores menores, até mesmo como forma de avaliar a força e as defesas da pessoa que estão atacando. A energia negativa de um demônio inferior é tão grande que ela contamina não apenas a pessoa que está atacando, mas todo o ambiente em que ela se encontra. Na pessoa ela causa uma espécie de lodo escuro que vai tomando conta de sua aura, sugando sua energia. A pessoa se sente fraca e pode ter várias reações físicas como dores de cabeça, enjoos, desânimo e várias outras. Se lembre também que os demônios dominam a mente da pessoa, pois é sabido que a mente governa o corpo e eles conseguem facilmente influenciar os pensamentos e sentimentos de uma pessoa para causar brigas e discórdias, desarmonizar as relações familiares e sentimentais. Eles são tão perversos que lhe atacam em sonhos, buscando traumas e mágoas para lhe perturbar e chegam a trazer lembranças de vidas passadas que lhe fazem mal, tudo para desestabilizar a sua estrutura emocional, psicológica, e te enfraquecer o máximo possível. Enfim, para resumir, sua maldade, criatividade e perversidade não têm limites, assim como o seu ódio por todos os seres. Por isso falo exaustivamente sobre eles.
Não me canso de alertar a todos para que tenham extremo cuidado ao executar práticas e rituais que envolvam demônios ao fazer pactos, pois são esses seres que você pode atrair para a sua vida em um desses momentos, e pode estar certo de que se uma legião desses demônios se instalar na sua vida, na sua casa, você não vai se livrar deles facilmente. As entidades espíritas pouco podem contra eles, pois só um demônio tira outro. Só um demônio superior pode vencer uma legião de demônios inferiores. De um modo geral, a sua instalação é progressiva e pode ser dividida em 3 fases distintas. A primeira fase é a infestação. Nessa fase, eles estão realmente infestando o ambiente e podem ocorrer os primeiros sintomas físicos e emocionais nas pessoas mais sensitivas ou vulneráveis. Começam a desarmonizar o ambiente e as relações das pessoas. A segunda fase é a perturbação. Nessa fase podem ocorrer vários fenômenos como ruídos estranhos, vozes, quedas de objetos e fenômenos físicos diversos, vultos repentinos ou mesmo aparições em várias formas. É a fase em que nos atacam também em sonhos, como eu expliquei anteriormente. A terceira fase e a pior delas é a possessão. Nessa fase eles realmente possuem a pessoa, influenciam suas ações, suas atitudes, a sua vontade. Podem também se manifestar diretamente na pessoa, causando inconsciência ao assumir o controle do seu corpo físico. Evidentemente, essas fases são independentes e nem sempre uma evolui para a outra. Isso vai depender da força, do grau e da espécie do demônio que está agindo contra você. Acredito que depois desses esclarecimentos você poderá ter uma noção melhor sobre o que são os demônios inferiores na verdade, bem como entender o porquê de minha insistência em advertir as pessoas para que tomem cuidado com eles e, o principal, pensar bem antes de fazer qualquer prática que possa atraí-los para a sua vida. Como diz no Pai Satã, existem várias portas que levam ao satanismo, mas se você entrar pela porta errada, certamente vai se dar muito mal. E não se iludam com a conversa cristã, que a porta de entrada do satanismo é larga, a porta do falso satanismo realmente é enorme, a do reino das trevas é imensa. Mas a porta do verdadeiro satanismo é mais estreita que a do próprio reino do Deus cristão. Por ela só passam os verdadeiros, assim como só os verdadeiros permanecerão de pé ao final.